Imagine um futuro onde máquinas tomam as decisões e realizam tarefas que hoje são exclusivas dos seres humanos. Isso pode soar como ficção científica, mas será que estamos mais perto disso do que imaginamos? Hoje vamos discutir a crescente presença da inteligência artificial em nossas vidas e se ela realmente pode substituir o trabalho humano em diversas áreas. Antes de começarmos, se inscreva no canal para ficar por dentro das últimas novidades sobre tecnologia e IA. Fique até o final para descobrir as áreas mais vulneráveis à substituição pela IA e o que isso significa para o nosso futuro. Inteligência artificial, IA, refere-se à capacidade de sistemas computacionais realizarem tarefas que, normalmente, exigem inteligência humana. Isso inclui habilidades como aprendizado, raciocínio lógico, resolução de problemas e até mesmo reconhecimento de padrões. Em vez de ser programada para realizar uma tarefa específica, a IA tem a habilidade de aprender com dados e experiências, melhorando seu desempenho ao longo do tempo. Um exemplo simples de IA está em assistentes virtuais como Siri, Alexa e Google Assistant. Quando você faz uma pergunta ou dá um comando, a IA processa sua fala, interpreta o contexto e fornece uma resposta ou executa uma ação. Esse tipo de IA, conhecida como IA fraca, é projetado para realizar tarefas específicas e não possui consciência ou entendimento como um ser humano. Além disso, a IA se diferencia de outras formas de automação tradicional. Enquanto os sistemas automatizados seguem comandos predefinidos e executam tarefas repetitivas, a IA é capaz de aprender e evoluir. Isso significa que, com o tempo, ela pode melhorar suas respostas, tomar decisões mais precisas e adaptar-se a novas situações sem a necessidade de intervenção humana constante. Em resumo, a inteligência artificial é uma tecnologia que permite às máquinas imitarem funções cognitivas humanas, desde que possam pensar e aprender, trazendo implicações profundas para diversos setores da sociedade. A história da inteligência artificial começa na década de 1950, quando cientistas e matemáticos como Alan Turing começaram a imaginar que as máquinas poderiam um dia imitar a inteligência humana. Turing propôs o famoso teste de Turing, que ainda é usado como uma referência para medir a capacidade de uma máquina em exibir comportamento inteligente. A ideia era simples. Se uma máquina pudesse enganar um ser humano em uma conversa, ela poderia ser considerada inteligente. Nos anos 50 e 60, o foco inicial estava em criar sistemas baseados em regras rígidas que podiam resolver problemas simples, como jogos de tabuleiro e cálculos matemáticos. Esses sistemas eram limitados e incapazes de aprender ou melhorar sem intervenção humana. O verdadeiro avanço da IA aconteceu na década de 80, com o desenvolvimento do conceito de aprendizado de máquina, machine learning. Ao contrário das abordagens anteriores, o aprendizado de máquina permitiu que os algoritmos aprendessem com os dados. Com isso, em vez de serem programados para seguir um conjunto fixo de instruções, os sistemas passaram a identificar padrões e tomar decisões com base em grandes volumes de dados. A virada do século XXI trouxe consigo a popularização das redes neurais, um tipo de algoritmo inspirado no funcionamento do cérebro humano. Essas redes foram fundamentais para o avanço de áreas como o reconhecimento de fala e de imagem, além de permitirem que os computadores pensassem de forma mais complexa e aproximada à maneira humana. Nos anos 2010, a IA experimentou um crescimento exponencial, impulsionado pela enorme quantidade de dados disponíveis e pelo aumento do poder computacional. Nesse período, tecnologias como o processamento de linguagem natural, que permite que máquinas compreendam e respondam à linguagem humana, os assistentes virtuais e até mesmo os carros autônomos começaram a se popularizar. Empresas de tecnologia como Google, Apple, Amazon e Tesla começaram a investir pesadamente em IA, acelerando seu desenvolvimento. Hoje, a IA está em todos os lugares, no seu smartphone, no seu carro, em sistemas de saúde e até mesmo nas finanças. O que começou como uma ideia em um laboratório de pesquisa se transformou em uma das tecnologias mais impactantes da atualidade, mudando completamente o modo como vivemos e trabalhamos. A inteligência artificial já está presente de maneira significativa em vários aspectos da nossa vida cotidiana, e muitas vezes nem percebemos como estamos utilizando essa tecnologia avançada. Aqui estão alguns exemplos notáveis de como a IA está sendo aplicada hoje: Siri, Alexa e Google Assistant. Esses assistentes virtuais são talvez os exemplos mais populares de IA no cotidiano. Utilizando o processamento de linguagem natural, PLN, essas plataformas são capazes de entender comandos de voz,
responder perguntas, controlar dispositivos inteligentes em sua casa, realizar chamadas, enviar mensagens e até mesmo fazer compras online. A IA por trás desses assistentes aprende com a interação do usuário, melhorando com o tempo sua capacidade de entender comandos, preferências e estilos de comunicação. A IA está revolucionando o setor automotivo, com empresas como Tesla e Waymo desenvolvendo carros autônomos. Esses veículos utilizam uma combinação de IA, sensores, câmeras e radar para perceber e interpretar o ambiente ao redor, como pedestres. A IA é responsável por tomar decisões em tempo real, como acelerar, frear e fazer curvas, sem a necessidade de intervenção humana. O objetivo é alcançar a total autonomia no futuro, tornando a condução mais segura e eficiente. Reconhecimento facial e biometria. Muitos smartphones e dispositivos de segurança hoje utilizam IA para reconhecimento facial. Isso permite que os dispositivos autentiquem o usuário de maneira rápida e segura. Além disso, a IA no reconhecimento facial está sendo utilizada em câmeras de segurança, sistemas bancários e até em aeroportos para identificar pessoas rapidamente, tornando os processos mais ágeis e aumentando a segurança. No setor financeiro, a IA é amplamente utilizada para análise de dados e previsões. Robo-advisors, como os oferecidos por empresas de investimento, usam algoritmos de IA para analisar o perfil do investidor e sugerir opções de investimentos com base em dados históricos e tendências de mercado. Além disso, traders utilizam IA para prever movimentos de mercado e tomar decisões de compra e venda de ativos em milissegundos. Na medicina, a IA está sendo usada para transformar o diagnóstico e o tratamento de doenças. Ferramentas como o IBM Watson ajudam médicos a diagnosticar doenças complexas, como o câncer, analisando grandes volumes de dados médicos, incluindo resultados de exames e históricos de pacientes. Além disso, a IA está sendo usada em exames de imagem, como radiografias, tomografias e ressonâncias magnéticas, para identificar condições como tumores e doenças cardiovasculares com uma precisão superior à de muitos profissionais humanos. Plataformas de streaming e e-commerce estão utilizando IA para fornecer recomendações personalizadas aos seus usuários. O Netflix sugere filmes e séries com base no histórico de visualizações, o Spotify cria playlists personalizadas de acordo com os gostos musicais do usuário. E a Amazon sugere produtos com base nas compras passadas e preferências. Essas plataformas utilizam IA para analisar grandes quantidades de dados de comportamento dos usuários e ajustar as recomendações em tempo real, criando uma experiência mais personalizada e engajante. Esses são apenas alguns exemplos de como a inteligência artificial já está transformando a forma como interagimos com a tecnologia. A IA não é mais um conceito futurista, mas uma parte integral do nosso dia a dia, otimizando processos e criando novas possibilidades em diversas áreas. Uma das áreas em que a inteligência artificial já está fazendo um impacto significativo é no setor de trabalho de baixo e médio escalão. Muitas profissões que envolvem tarefas repetitivas e previsíveis estão sendo cada vez mais automatizadas por sistemas baseados em IA. Isso está gerando tanto oportunidades quanto desafios, já que alguns empregos estão sendo substituídos, enquanto outros estão sendo transformados. A IA tem sido utilizada para substituir ou complementar funções em call centers. Sistemas de atendimento automatizado, como chatbots, são capazes de lidar com uma grande quantidade de interações com clientes, respondendo a perguntas frequentes, solucionando problemas simples e até encaminhando casos mais complexos para atendentes humanos. Esses sistemas usam processamento de linguagem natural para entender as perguntas dos clientes e oferecer respostas adequadas, sem a necessidade de uma pessoa real. Isso reduz custos para as empresas e proporciona respostas mais rápidas para os consumidores. Mas também significa que muitos atendentes estão vendo suas funções serem substituídas por IA. Operadores de máquinas e indústria. Em fábricas e indústrias, muitas das tarefas realizadas por operadores de máquinas estão sendo automatizadas. Robôs industriais movidos por IA podem realizar tarefas como montagem, inspeção de qualidade, soldagem e embalagem com precisão e velocidade superiores às de trabalhadores humanos. O uso de IA também pode otimizar a logística, ajudando a gerenciar o fluxo de materiais e garantir que os processos sejam realizados de forma eficiente e sem erros. Como resultado, muitas funções que antes eram desempenhadas por operários estão sendo substituídas por máquinas autônomas, embora ainda haja a necessidade de supervisão humana.
caixas e operadores de supermercados. A automação no varejo é outro exemplo de como a IA está substituindo funções de baixo escalão. Sistemas de checkout automático, por exemplo, permitem que os clientes paguem por suas compras sem a necessidade de um caixa humano. A IA também é utilizada em sistemas de monitoramento de estoque que ajudam a otimizar a reposição de mercadorias e garantir que as prateleiras estejam sempre abastecidas. Isso tem o potencial de reduzir a necessidade de caixas e outros trabalhadores que lidam diretamente com as transações e o inventário. Motoristas e transportadores. Em setores como o transporte e a logística, veículos autônomos estão começando a substituir motoristas em determinadas funções. Caminhões autônomos, como os desenvolvidos por empresas como Waymo e Uber Freight, podem realizar entregas de mercadorias sem a necessidade de um motorista humano. Esses veículos utilizam IA para navegar pelas estradas, evitando obstáculos e seguindo rotas pré-definidas. Embora a adoção total de caminhões autônomos ainda esteja em andamento, a tendência é que, em breve, muitas funções relacionadas ao transporte de mercadorias sejam assumidas por máquinas. Trabalhadores de armazém. A IA também está sendo usada para automatizar muitas das funções realizadas em armazéns, como a picking, seleção de produtos, organização de inventário e embalagem. Robôs autônomos, como os utilizados pela Amazon, são capazes de localizar, pegar e transportar itens dentro do armazém, reduzindo a necessidade de trabalhadores humanos para essas tarefas. Além disso, sistemas baseados em IA ajudam a otimizar o layout dos armazéns e a melhorar a eficiência geral da cadeia de suprimentos. A automação dessas profissões de baixo e médio escalão, que muitas vezes envolvem tarefas repetitivas e previsíveis, está transformando o mercado de trabalho. Embora a IA possa trazer benefícios significativos, como maior eficiência e menor custo operacional, ela também levanta questões importantes sobre a substituição de empregos e os impactos sociais dessa transição. O impacto da IA na economia global. A ascensão da inteligência artificial tem gerado grandes expectativas e preocupações quanto ao impacto que ela terá na economia global. A automação e a digitalização proporcionadas pela IA têm o potencial de transformar os modelos econômicos, otimizar processos e até mesmo redefinir as indústrias. Porém, ao mesmo tempo, ela pode causar disrupções significativas no mercado de trabalho, afetando tanto os países desenvolvidos quanto os em desenvolvimento. Vamos analisar como a IA está moldando a economia global em diferentes áreas. Um dos maiores benefícios que a IA oferece à economia global é o aumento da produtividade. A automação de processos, desde manufatura até serviços financeiros, permite que as empresas produzam mais com menos recursos, o que pode resultar em crescimento econômico. Sistemas baseados em IA podem realizar tarefas repetitivas e previsíveis mais rapidamente e com maior precisão, liberando os seres humanos para focarem em tarefas mais complexas e criativas. A eficiência obtida pela automação também pode reduzir os custos operacionais das empresas, resultando em preços mais baixos para os consumidores e, em última análise, em maior competitividade no mercado global. Exemplos incluem a automação industrial, onde robôs equipados com IA substituem operadores humanos em fábricas, e sistemas financeiros que realizam transações e análises de risco com maior rapidez do que os profissionais humanos, permitindo uma crescente velocidade de negociação e otimização de processos financeiros. Privacidade e segurança de dados. A IA depende de vastas quantidades de dados para ser eficaz, o que levanta questões sobre privacidade e segurança. Dados pessoais, como hábitos de compra, localização e até informações de saúde, podem ser coletados e analisados por sistemas de IA, gerando preocupações sobre o uso indevido dessas informações. Em alguns casos, a IA pode ser utilizada para rastrear e monitorar indivíduos de maneira invasiva, violando a privacidade e expondo os cidadãos a riscos de espionagem e vazamentos de dados. Além disso, o uso de IA para influenciar o comportamento das pessoas, como já ocorre em algumas plataformas de redes sociais e publicidade digital, pode ser um problema ético sério. Sistemas de IA podem manipular informações e direcionar anúncios de maneira que explore vulnerabilidades psicológicas dos indivíduos, influenciando suas decisões e ações de maneira não transparente ou até antiética. Soluções. Para garantir a proteção da privacidade, é necessário que as empresas que utilizam IA sigam padrões rigorosos de segurança de dados e se comprometam com a proteção do consumidor.
Leis como o Regulamento Geral de Proteção de Dados, GDPR, na União Europeia, podem servir de modelo para garantir que os dados dos indivíduos sejam utilizados de forma ética e que sua privacidade seja respeitada. Dependência tecnológica e perda de autonomia. À medida que a IA assume mais funções, uma preocupação crescente é que os seres humanos se tornem excessivamente dependentes de máquinas e algoritmos para tomar decisões. Isso pode resultar na perda de habilidades cognitivas e no enfraquecimento da capacidade humana de resolver problemas complexos de forma independente. Se as pessoas se acostumarem a depender da IA para tarefas cotidianas, isso pode afetar negativamente a criatividade e o pensamento crítico. Outro risco é que a crescente automação leve a uma desumanização das interações sociais. Se mais e mais serviços forem prestados por máquinas, a qualidade das interações humanas pode ser prejudicada, afetando negativamente as relações sociais e a confiança entre as pessoas. Esse distanciamento emocional pode afetar a saúde mental da sociedade, já que as conexões humanas desempenham um papel fundamental no bem-estar individual e coletivo. Soluções. Para evitar essa dependência excessiva da IA, é importante promover um uso equilibrado da tecnologia, incentivando as pessoas a manterem suas habilidades cognitivas e criativas. Além disso, é necessário promover a interação social humana em contextos onde a IA não deve substituir a comunicação pessoal, como na educação e na assistência social. Uma das chaves para o futuro do trabalho será a colaboração entre humanos e máquinas. Em vez de ver a IA como uma ameaça, muitos especialistas sugerem que o futuro será de um trabalho híbrido, onde as máquinas realizam tarefas repetitivas e os seres humanos se concentram em atividades que exigem habilidades cognitivas, interpessoais e criativas. Agora que você entende os impactos da IA no futuro do trabalho, queremos saber: como você se prepara para essa transformação? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe suas ideias. E, claro, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo sobre tecnologia e inovação. Nos vemos no próximo vídeo.